Oi todo mundo, começando mais um vlog de leitura aqui no canal. Faz tempo que eu não gravo vlog de leitura, eu já tava com saudade, sei que vocês também, porque vocês vivem me pedindo. Hoje então eu vou começar a ler Cronos, Limites do Tempo, da Risa Walker, que é a continuação de Cronos, Viajante no Tempo. Faz algum tempo que eu publiquei uma resenha desse livro aqui no canal, lá quando ele foi lançado, tem alguns anos, mas eu vou deixar linkado aqui no card se você ainda não assistiu. Pra quem ainda não conhece, a série Cronos é uma série de ficção científica, e aqui a gente conhece a Kate, que é uma jovem de 17 anos que descobre que ela herdou da avó dela o dom de fazer viagens no tempo, de fazer saltos no tempo. Aqui então nesse livro a gente vai ser apresentado a todo esse universo que a Risa Walker vai trazer pra gente de viagem no tempo e vai explicar pra gente como que funciona, né, essa dinâmica de viagem no tempo, bem como o que seria a Cronos, que é uma espécie de empresa, organização em que as pessoas são historiadoras que fazem, né, estudos sobre a história da humanidade, fazendo saltos, né, viagens no tempo. E a avó da Kate, que fazia parte da Cronos, acaba dando pra ela assim uma missão de meio que salvar o mundo, de certa forma, né, impedir que uma grande tragédia aconteça. Para isso, então, a Kate acaba fazendo viagens no tempo para poder impedir que algumas coisas aconteçam, e ao longo da história a gente vai então entendendo como que funciona essa dinâmica das viagens no tempo, bem como a gente vai entendendo, né, o que é essa grande tragédia, quem tá por trás disso e o que a Kate vai precisar fazer para impedir que isso aconteça. Por se tratar de uma ficção científica jovem, né, afinal a nossa protagonista é uma adolescente, a gente vai ao longo da história também acompanhar os dilemas dela, né, da fase que ela tá vivendo ali na vida dela, bem como a parte amorosa da vida da Kate, que assim não predomina na história. Na verdade eu achei que foi bem balanceado aqui ao longo do livro, mas enfim, essa é a premissa do primeiro livro, e aqui no final desse primeiro volume a gente já tem um acontecimento que puxa, né, o segundo livro aqui, que é Cronos, Limites do Tempo, e é a continuação que eu pretendo ler durante esse vlog. Minha pretensão com esse vlog é finalizar essa trilogia. Eu não sei se vai ter outros volumes, mas por enquanto, né, terminar os livros que já foram publicados. Essa aqui é uma das séries que eu me desafiei a terminar agora em 2020, então eu tô bastante empolgada e vocês vão acompanhar tudo nesse vlog. Espero muito que gostem. Estive o dia inteiro fazendo coisas pra me adiantar pra minha viagem. Amanhã eu viajo, ali está a prova do crime, minha mala já pronta. Passando pra atualizar vocês sobre a leitura do livro 2, tô pegando de cabeça pra baixo, do volume 2 da série Cronos, Limite no Tempo. Eu cheguei na página 164 dessa leitura e preciso conversar um pouco com vocês sobre ela. Limites no Tempo vai continuar de onde Viajante do Tempo parou, quando tiveram ali no final da história alguns acontecimentos muito decisivos que mudariam o rumo da história, relacionada então à seita que determinada pessoa ali, né, o vilão da história, tá querendo colocar em ação. Eu expliquei pra vocês anteriormente que esse livro é de viagem no tempo, que a Kate é a nossa protagonista e que ela tem a missão de fazer saltos no tempo para tentar impedir com que essa seita domine o mundo. Então a Kate continua com os mesmos problemas, tendo que fazer essas viagens no tempo para tentar resgatar medalhões. Aqui nesse segundo volume, a missão dela é resgatar esses medalhões, que são os medalhões em que os historiadores da Cronos conseguem fazer as viagens no tempo. Cada viajante no tempo tem o seu medalhão e eles estão, né, espalhados pelo tempo e pelo espaço, e é a missão da Kate reunir todos esses medalhões para que esse vilão da história não tem acesso a esses medalhões e com isso dificulte, né, esse plano dele de instaurar aí essa seita e fazer com que boa parte da população seja dizimada. Então, basicamente, o futuro da humanidade está na mão dessa jovem de 17 anos. E as primeiras 100 páginas vai introduzir a gente nas problemáticas dessa nova história, né, desse segundo volume, que é a Kate ter essa missão de resgatar esses novos medalhões, ao passo que a autora meio que vai lembrando um pouco a gente do que aconteceu no primeiro livro. Só que no meu caso, gente, eu li o primeiro livro lá em 2017, se eu não me engano, tem bastante tempo que eu li o livro, e como se trata de viagem no tempo e tal, levou um tempinho, assim, algumas páginas pra eu conseguir voltar assim pro eixo da história e me lembrar certinho de tudo que estava acontecendo. Então, a minha dica, a minha sugestão para você que quer assim começar essa história, que tá interessado em começar essa história, é:
leia os livros num espaço curto de tempo entre eles, sabe? Ou já emenda e leia todos de uma vez. Porque eu tenho a facilidade de me lembrar de detalhes de histórias, mas tem gente que não tem essa facilidade. Eu, apesar de ter a facilidade, ainda me senti um pouco assim travada no momento, na hora de lembrar de algumas coisas. A autora foi me ajudando ali a lembrar e aos poucos eu fui me recordando do que aconteceu no primeiro volume. Mas, se você é uma pessoa de memória fraca, se você não costuma lembrar detalhes das histórias, eu sugiro que você leia tudo junto, porque acho que vai facilitar pra você, você não vai ter tanta dificuldade assim em lembrar do que aconteceu no primeiro volume, ou no volume anterior que você parou na série. Aqui nesse segundo volume eu tô sentindo que a autora tá apresentando mais pra gente das dificuldades e problemáticas da vida da Kate com relação à família dela, principalmente com relação à avó, que é quem deu essa missão pra ela, né, e é quem, de certa forma, cobra muito da Kate, né, de que ela consiga ser bem-sucedida na missão, enfim. Ao passo em que ela também tem os próprios dilemas da vida dela particular, sabe? Da adolescência e tal, de ter que voltar pra escola, de ter ali o menino com quem ela tá se envolvendo e tal. Então eu sinto que a autora tá nessa primeira parte focando um pouco nas questões mais pessoais da protagonista. Em alguns momentos eu sinto até que a autora tá se estendendo demais falando sobre a vida da protagonista, sabe? Sobre o que essa protagonista tá vivenciando. Mas sim, a gente tem os saltos no tempo, a gente tem ao longo dessa primeira metade do livro a protagonista descobrindo coisas muito importantes com relação aí a essa missão, né? Ela vai descobrir diários dela mesma em outra linha do tempo que vai ajudar ela a seguir com essa missão e a entender melhor sobre essas outras chaves que estão em outros lugares, né? Em outros tempos também. Então, tipo, por enquanto tá uma leitura mais assim introdutória, sabe? Essa primeira metade do livro tá introduzindo a gente no que tá por vir aí no final do livro, né? Na segunda metade do livro. Por enquanto, então, a leitura tá indo muito bem, apesar de eu sentir, como eu falei, que em alguns momentos a autora se estende um pouco em determinados pontos que pra mim são meio irrelevantes, assim, mas tá sendo uma leitura bem, além de introdutória, né, de fazer essa lembrança do livro anterior e também de deixar claro pra gente algumas coisas que a protagonista tá descobrindo que vão ser muito importantes. Então eu vou continuar a leitura pra poder saber o que vai acontecer e, enfim, né, no que isso tudo vai dar, e depois eu volto aqui e atualizo vocês sobre o que eu li. Agora, em um novo cenário, eu estou viajando, vim para casa de uma amiga que vocês devem conhecer pelo cenário, olha, não tô em casa. Mas agora eu tô vindo conversar com vocês sobre a segunda metade de Limites do Tempo, que eu li, né, nesse intervalo aí desde a última vez que a gente conversou. Finalizei a leitura, li a segunda metade e tô vindo agora conversar com vocês sobre o que aconteceu, sem spoilers, e também dar minha opinião sobre esse segundo volume aqui da série. Lembra que antes eu falei com vocês que eu tava sentindo que a autora tava se estendendo em alguns pontos que pra mim estavam sendo desnecessários? Ela me provou que eu tava enganada e que, na verdade, boa parte da extensão dela em certos pontos ali da história tinha a ver com o que viria a acontecer aqui na segunda metade do livro, já que nossa protagonista Kate e os seus amigos que estão ali na missão de impedir essa seita religiosa estão, na verdade, se enfiando em situações cada vez mais complicadas ali no livro, e uma situação muito tensa vai acontecer aqui mais pro final desse livro, quando eles estão em um período, né, acho que da década de 30, 1938 mais ou menos, em um estado dos Estados Unidos que é bastante preconceituoso, em que as leis não funcionam como funcionam hoje, e daí por conta, né, dessa organização social da época, quando ela e os amigos dela estão lá nesse período, vai acontecer uma coisa muito tensa, que é onde termina o livro. E daí a gente termina o livro meio que pensando, putz, mas será que os acontecimentos desse livro fizeram mudanças na linha do tempo? Porque uma coisa que fica muito claro, assim, ao longo da leitura dessa série é que uma mexidinha que você dá no tempo vai ter consequências, sabe? Se a pessoa volta no passado, faz uma alteração no passado, aquilo vai gerar uma consequência, né, pro presente, pro futuro, etc. Então, aqui no final de Limite do Tempo, a gente vê que algumas coisas aconteceram ali, né, com relação a essa situação que eu falei com vocês, que vai fazer com que existam consequências no futuro. E quando o livro acaba, é justamente quando a Kate volta para o presente dela, né, lá com a avó dela, Catherine e o Connor, que estão ajudando ela ali com a viagem do tempo e tal, estão instruindo ela.
Então, quando ela chega, ela vai perceber que tem alguma coisa estranha, alguma coisa não tá certa. Daí a gente já fica naquela, putz, será que a linha do tempo mudou de novo? Porque lá no final do primeiro livro acontecem umas coisas que fazem com que a linha do tempo mude. E daí, aqui, né, no final desse livro, a gente fica com essa pulga atrás da orelha também. Será que alguma coisa muito drástica aconteceu que fez com que a linha do tempo mudasse? Fica esse questionamento aí pra ser suprido aqui em Fragmentos do Tempo, que é o terceiro volume que eu já comecei a ler. Eu li o primeiro capítulo, estou exatamente na página 20, capítulo 2, começando agora. E a gente percebe que sim, os acontecimentos do final do livro anterior tiveram desdobramentos que vão influenciar nessa história aqui. Porém, eu só li 20 páginas, não tenho como dizer com mais certeza, né, o que vai acontecer aqui nessa história, porém vou ler agora pra poder ir contando pra vocês. Mas a gente já percebe que existe uma personagem nova, uma personagem surge, né, nesse terceiro livro aqui por causa dos desdobramentos do que aconteceu lá em 1938. Então eu tô bem empolgada pra fazer essa leitura e descobrir qual é o papel dessa nova personagem na história, porque aparentemente existem grupos, tanto esse grupo dessa seita, que são os ciristas, como tem também as resistências, as pessoas que são contra essa seita. Porque a ideia desses ciristas é fazer com que essa população, essa parte da população seja dizimada, para que haja esse controle, né, de natalidade, controle habitacional ali, porque tinha muita gente no mundo, e que com isso faça, de certa forma, uma contenção nos danos ambientais, sociais, políticos, etc., que aconteceriam no futuro. Os ciristas, no caso, é um grupo que está bem consolidado. Existem pessoas em vários lugares, aparentemente, que fazem parte dessa organização, e uma das pessoas que faz parte dessa organização é a tia da Kate, que é muito parecida com ela, e ela meio que se torna, assim, um ícone da religião, sabe? Ela é meio que como se fosse Maria, assim, beatificada, enfim. Isso, quando a Kate vai viajando ao longo do tempo, pode causar pra ela certas problemáticas, já que ela se parece muito com a tia dela. Então, assim, são muitas situações que vão criando tensão na história, e eu tô empolgada pela continuação de Fragmentos no Tempo. Vou dar continuidade agora e daí a gente conversa depois sobre o que tá acontecendo, que eu tô achando. Como sempre, eu vou ler metade do livro, venho aqui, falo com vocês, depois eu leio a outra metade do livro e a gente finaliza o vlog. E é isso, vou lá ler. Acabei de chegar nas primeiras 120 páginas do livro e já tenho coisas pra dividir com vocês sobre a leitura desse terceiro e último volume da trilogia Cronos. Bom, lá no final do segundo livro, a gente descobre, literalmente na última página, assim, que existe um grupo de resistência. Então agora, a gente aqui nessas primeiras 120 páginas já conhece um pouco melhor dessa resistência. A gente tá começando aqui nessas primeiras... Já nesse finalzinho das 120 páginas que eu li, a gente já tá sendo introduzido a esse grupo, conhecendo um pouco mais das pessoas que fazem parte, quais são os interesses deles e o que a Kate tem a ver com tudo isso, a avó dela, etc. Ao mesmo tempo que a gente tá entendendo, assim, um pouco melhor sobre a dinâmica de viagens no tempo, já que alguns assuntos aqui vêm sendo discutidos, né, agora nessa primeira parte da leitura que eu fiz, que levantam, assim, algumas teorias e alguns estudos da física, né, com relação à viagem no tempo. Então aqui já começou a aparecer, por exemplo, a teoria das cordas e também a teoria do multiverso, né, que é a ideia de ter vários mundos paralelos em que, mais ou menos, né, falando bem grosseiramente, uma ação que uma pessoa faz hoje geraria uma outra linha do tempo, sabe, uma outra realidade. E isso tem me lembrado muito a série Dark, que eu amo e comento com vocês aqui no canal várias vezes, né, que vai falar sobre viagem no tempo e que no final do último episódio tem ali a ver também um pouco, né, da segunda temporada com essa teoria dos multiversos. E eu achei muito interessante a forma como a autora trouxe isso aqui pro livro, né, que na verdade, assim, é uma série de ficção científica, mas é uma série que vai falar sobre, vai ter esse gênero, né, vai falar sobre esse tema de viagem no tempo, só que pra jovens. Então, assim, é trazido de uma forma bem, assim, sutil. A gente entende, né, todas as linhas do tempo e entende
entende também os perigos, né, de se mexer com o tempo conforme a gente vai lendo, né, de como uma ação que alguém que viaja para o passado acaba desencadeando em, sabe, mudanças na linha do tempo, ou até mesmo mudanças drásticas que criam uma linha do tempo completamente diferente daquelas que tinha sido, né, até aquele momento. Então, assim, a autora traz tudo de uma forma bem tranquila de se entender, apesar de, por ser, né, gente, viagem no tempo, em alguns momentos a gente vai se sentir um pouco confuso, a gente vai precisar de bastante atenção para ler, ou vai precisar voltar no parágrafo anterior para ter certeza se a gente tá lendo certinho, se a gente tá entendendo tudo certinho, sabe? Porque são muitas coisas que vão acontecendo ao longo da série que influenciam na história de todo mundo e que podem influenciar também numa outra realidade, né, caso ela exista. Então, assim, falando aqui pra vocês parece bastante complexo, mas conforme a história vai se desenrolando, a gente vai, assim, entendendo, né, a forma de narração da autora, a gente consegue, sim, fazer toda a leitura, entender a história sem se confundir muito. O que eu tô sentindo que é uma série, né, são livros que a gente precisa ler com mais atenção e que a leitura, por causa disso, né, por ser uma leitura que você vai ter que ficar ali um pouco mais tempo prestando atenção pra ver se você tá entendendo certinho, né, e a captar toda a essência da história de forma correta, por ter esse teor, né, essa característica, a gente lê um pouco mais devagar. Assim, eu sinto que a leitura não é arrastada, sabe? A trama corre muito bem, a narrativa da autora é muito boa, tipo assim, acontecem várias coisas que, assim, fazem a gente ficar, né, intrigado pra ver o que vai acontecer, entender o que tá acontecendo no momento em que tá acontecendo, mas por a gente precisar ter essa atenção, a gente acaba levando um tempo a mais pra fazer a leitura, sabe? Então, assim, eu já tava esperando que não seria uma leitura, assim, exatamente fluida, apesar de ser rápida, não é aquela leitura que você pega e lê de uma vez, sabe? Você, aos poucos, vai precisando reler algumas coisas, como eu falei, em outros momentos você vai passar mais tempo, assim, tentando entender o que a autora tá querendo explicar com determinado conceito, com determinada mudança de tempo, mas são todos acontecimentos que estão muito ligados uns com os outros e com o que tem a ver ali com os seristas, com a Kate, com a missão dela, e tá bem legal, porque eu tô sentindo que a Kate também tá evoluindo bastante, ela tá amadurecendo ao longo da história. Então, essa era a minha primeira atualização pra vocês desse livro, e depois, né, daqui a pouco, pra vocês vai ser daqui a pouco, pra mim vai demorar um pouquinho mais, mas daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês um pouco mais de como tá sendo essa leitura. E é isso, vou lá voltar pra minha leiturinha. Ei, gente, passando aqui pra atualizar vocês um pouco da minha leitura de Cronos. Eu estou em um novo cenário, estou na casa dos meus pais, viajei mais uma vez durante esse vlog e eu vim falar com vocês porque eu cheguei no capítulo 19, página 304 e tá acontecendo muita coisa, gente, nesse finalzinho, assim, nessa segunda metade do livro, sabe? Agora a gente tá começando a se encaminhar pra uma certa resolução das coisas, eu diria, mas tem muita coisa acontecendo e a gente tá começando a ver um pouco dos paradoxos da viagem no tempo, sobre as diferentes linhas do tempo, que eu já tinha falado com vocês anteriormente, né? Mas enfim, essas diferentes linhas criam, de certa forma, certos paradoxos, que a gente fica, tipo assim, que parece que não faz sentido, mas quando você entende que existem os paradoxos da linha de tempo, você começa até a entender e a aceitar o que a autora tá trazendo no livro. E tem muita coisa acontecendo, como eu já falei. A Kate tá se vendo, assim, numas situações cada vez mais complicadas. Agora, nesse momento que eu tô no livro, ela tá precisando recolher as chaves pra levar pra uma pessoa que é um inimigo, pra poder conseguir resgatar algumas pessoas, né, queridas dela, algumas pessoas da família dela. E o plano dela não é esse, não é entregar as chaves, né, mas ela precisa recolher todas essas chaves, né, que são os elementos que permitem que as pessoas façam viagens no tempo, pra, de certa forma, destruir todas essas chaves e impedir que essas diferentes linhas do tempo, de certa forma, aconteçam. O que já é um paradoxo, porque as linhas do tempo já existem, sabe? Então, tipo assim, ela deixar de existir uma coisa que já existe. Então, assim, são vários momentos de paradoxo que a gente fica, tipo, cara, muito complexo, muito diferente do que a gente tá, assim, acostumado, porque a gente vive o tempo de forma linear, né? Então a gente não tem, assim, essa
sei lá, essa memória, essa visão meio tridimensional do tempo. E é isso que a autora traz na história, sabe? Por isso que fica tão confuso às vezes, por isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Mas, assim, quando a gente presta atenção no livro, quando a gente vai vendo o que a autora tá querendo mostrar, sabe? Com os paradoxos, com as linhas do tempo, com... Enfim, né, tudo isso a gente começa a fazer certo sentido da história. E eu, assim, pra tentar entender, né, de melhor forma a ideia da autora, eu sigo sempre a linha do tempo da Kate, porque é a linha do tempo, de certa forma, entre aspas, biológica dela, sabe? Ela é a pessoa, assim, ela é tipo uma constante no livro, apesar de terem outras Kates, né, ao longo da história, assim, com relação a outras linhas do tempo, a outras épocas dentro de uma mesma linha do tempo, aparecem outras Kates, mas a Kate que tá narrando pra gente, ela é tipo uma constante, assim, ela que tá narrando, ela que tá vivendo tudo aquilo, então eu tento pegar a ideia dela, né, o que ela tá passando e seguir essa linha do tempo que ela tá trazendo pra gente, sabe? Que é como se fosse a linha do tempo biológica dela. Não sei se deu muito pra entender. Mas, gente, ficção científica é uma coisa muito bacana nesse sentido, porque traz pra gente possibilidades e universos novos. E com a viagem no tempo, assim, eu sinto que os autores têm uma liberdade muito grande de expandir as histórias, ao mesmo tempo que eu sinto que é um pouco mais difícil de se perder e de ficar uma coisa que não faça muito sentido, sabe? Por isso eu tento ir prestando atenção em tudo, por isso eu tento ir relendo algumas coisas quando eu tenho certa dificuldade de entender o que tá acontecendo, porque afinal de contas, né, gente, é ficção científica e por isso também, né, por ter que ficar relendo algumas passagens ou, sei lá, demorar pra entender certo aspecto da história, essa leitura tá sendo ainda pra mim, ainda um pouco mais lenta do que o do segundo volume, né? Eu sinto que, assim, eu tô prestando atenção em cada detalhe pra poder fazer sentido de tudo. Não tá sendo pra mim algo necessariamente ruim, mas pra mim, assim, não é daquele tipo de livro, por exemplo, que eu pego pra sair de uma ressaca literária, sabe? Tá sendo um livro mesmo pra descontração, pra ter contato com essa história de viagem no tempo, que é um assunto que eu amo, e pra mim tá sendo bastante proveitoso até o momento. Eu vou então agora continuar a minha leitura e quando eu voltar pra falar com vocês vai ser depois que eu tiver terminado aqui o livro, concluído as 460 páginas, se eu não me engano, por volta disso. É isso aí mesmo. E daí eu volto aqui pra falar com vocês depois. Até mais! Podemos considerar a série Cronos oficialmente finalizada pra mim. Acabei a leitura do último livro. Então, já falando aqui sobre o final do livro e, consequentemente, o final dessa trilogia, me satisfez bastante o final, porque foi um final em que as coisas se resolveram, porém não com tanta facilidade, não 100%, eu diria assim. Foi um final, eu achei um pouco real, né? Um tanto quanto real, considerando toda a situação do livro, né? Com relação à viagem no tempo, coisa que pra gente ainda não acontece, né? Eu gostei muito de como a autora organizou os eventos na história como um todo, né? De todos os 3 livros. Gostei muito de como ela tratou a questão da viagem no tempo, trazendo ficção científica de uma forma que fosse compreensível, né? Toda essa questão das linhas do tempo, dos universos paralelos, né? Os mundos paralelos, questão da teoria das cordas, enfim, eu achei tudo isso muito interessante, a forma como ela abordou essas teorias, né, essas questões físicas aqui no livro de uma forma bastante compreensível, até eu diria. Confesso que o fato de ela ter introduzido muitos personagens foi um dificultador nessa história, eu senti que era mais gente pra gente se lembrar, pra gente colocar em linhas do tempo, pra gente, tipo, entender o papel dessas pessoas na história inteira, dificultou um pouco, mas não foi um ponto negativo ao meu ver, foi só um ponto de a gente ter mais cuidado e atenção com a história. No geral, pelo menos pra mim, eu senti que a série como um todo não é daquelas que a gente devora, como eu falei pra vocês, né? Não é daquelas que você senta e lê tudo de uma vez, porque em muitos momentos eu me senti assim, relendo alguns pedaços, prestando muita atenção em outras partes, porque eram momentos decisivos pra história, momentos em que tava tendo muita mudança no tempo, na linha do tempo, muita coisa acontecendo, então assim, a atenção foi redobrada, mas também não acho que isso seja um ponto negativo, né, mais uma característica, eu diria, do gênero no geral, porque vai tratar de assuntos, né, ficção científica geralmente trata de assuntos que não são assim tão comuns pra gente, não faz parte da nossa
realidade muitas vezes, como por exemplo viagem no tempo. Então, como eu falei com vocês no vlog, a gente tem até essa dificuldade de entender que o tempo não é linear. Inclusive, me lembrei várias vezes de uma citação do Einstein, que inclusive aparece na série Dark, em que ele fala que o tempo, tipo assim, tudo acontece ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro são tudo uma coisa só, acontecendo ao mesmo tempo, e que pra gente é muito complicado entender isso porque a gente não tem essa noção tridimensional da temporalidade. Pra gente tudo acontece assim, uma coisa depois da outra, depois da outra, depois da outra. E é muito interessante quando a gente começa a prestar atenção nessas coisas e perceber que realmente passado, presente e futuro aqui pros viajantes do tempo, né, pra quem consegue ter essa noção de tridimensionalidade do tempo, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando a gente acompanha a Kate indo pro passado, indo pro futuro, voltando pro presente, a gente vê que ela tá fazendo tudo, tipo assim, tudo aquilo ali tá acontecendo ao mesmo tempo pra ela e só ela que tá viajando, o que é muito interessante. Mas enfim, galera, finalizo esse vlog dizendo que eu gostei bastante da trilogia, teve seus pontos altos e pontos baixos pra mim, como toda trilogia geralmente tem, toda série no caso, mas indico bastante a série Cronos pra quem tem interesse em ficção científica, pra quem já leu, pra quem tem vontade de conhecer sobre o tema, né, principalmente sobre viagem no tempo. Lógico que já dando aqueles avisos que eu já dei, né, de se preparar, porque vai ser uma leitura um pouco mais complexa, um pouco mais densa, talvez um pouco mais demorada, mas que nem por isso tira, assim, o sabor da leitura, que foi uma delícia de conhecer esses personagens e viajar no tempo junto com eles. Enfim, fica aqui a minha sugestão de série pra vocês. E finalmente dou esse vlog como encerrado, depois de viajar pra 2 estados aí, enquanto eu lia, né, a trilogia, finalizava a trilogia. Fica aqui a minha sugestão pra vocês. Vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações o link pra compra desses livros. Se você tiver interesse, vai estar tudo aqui embaixo no box. E é isso, galera. Comenta aqui o que você achou do vídeo, se você ficou interessado nesses livros, né, se você já começou a ler, o que você achou. Vamos conversar sobre essa série aí. E era isso, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.